Você já sentiu o coração parar por um instante, como se o mundo inteiro decidisse pausar só para te mostrar algo que você nunca imaginou? Pois é exatamente assim que nossa história começa, numa noite quente e cheia de vida em Salvador, Bahia, onde o cheiro de acarajé e o som do axé ecoam pelas ruas do Pelourinho. Era lá, no imponente Solar do Carmo, que a alta sociedade baiana se reunia para um evento beneficente da Fundação Coração do Sertão. O salão brilhava com luzes coloridas, refletidas em espelhos que pareciam dançar com as sombras. Mesas enfeitadas com rendas de bilro exibiam quitutes como vatapá e moqueca, enquanto um trio de percussionistas animava o ambiente com o ritmo pulsante do olodum. Entre risadas, brindes com caipirinha e conversas animadas, tudo parecia uma festa perfeita, daquelas que fazem o coração do Nordeste bater mais forte. No centro disso tudo estava André Costa. Alto, com um terno branco que parecia feito para o calor baiano, ele cruzava o salão com a confiança de quem sabe que todos os olhos estão sobre si. André não era apenas rico, ele era uma lenda viva, dono da Costa Alimentos, uma empresa que dominava o mercado de exportação de cacau no Brasil. Conhecido por sua determinação nos negócios e por um coração que muitos diziam ser duro como a casca do fruto que o enriquecera, André parecia intocável. Ele segurava uma taça de caipirinha, o gelo tilintando, enquanto observava a multidão com um leve tédio, como quem já viu 1000 festas como aquela. Até que algo o fez congelar. Entre as mesas, 2 crianças corriam, rindo alto, com a energia livre de quem não se importa com as formalidades dos adultos. Um menino e uma menina, de uns 6 anos, brincavam de esconde-esconde, driblando os convidados com a habilidade de quem cresceu nas ruas coloridas do Pelourinho. André não teria prestado atenção, não fosse por um detalhe que o atingiu como um tambor de atabaque. Os olhos deles, olhos castanhos profundos, com um brilho quente que ele conhecia muito bem, porque eram os mesmos que via no espelho todas as manhãs. Seu coração deu um salto e por um instante o salão pareceu girar como numa roda de capoeira. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Ele tentou se convencer de que era só uma coincidência, mas então ela apareceu. Entre os convidados, uma mulher se aproximou das crianças, chamando-as com uma voz firme, mas cheia de carinho, como o som de uma maré suave. André sentiu o corpo travar, os dedos apertando a taça com tanta força que quase a quebrou. Era Mariana. O nome dela ecoou em sua mente como uma canção de Dorival Caymmi. Mariana estava diferente, mais forte, mais segura, com os cabelos cacheados soltos caindo sobre os ombros e um vestido vermelho vivo que parecia inspirado nas cores do recôncavo. Ela era como uma baiana de acarajé, mas com a presença de quem comanda qualquer roda. André não conseguia desviar o olhar. Ela se abaixou, segurando as mãos das crianças, e sorriu para elas com um carinho que ele conhecia tão bem, mas que doía como uma saudade antiga. Então, a verdade o atingiu como uma onda na praia do Farol da Barra. Aquelas crianças eram seus filhos. Seu peito parecia explodir. Como isso era possível? 7 anos atrás, ele havia deixado Mariana, numa decisão que ainda o assombrava nas noites mais escuras. E agora, ali estavam eles. Uma menina chamada Sofia e um menino chamado Miguel. Uma família perfeita, sem ele. O passado que André tentou enterrar estava vivo, rindo, brincando diante dele. Ele deveria dar meia volta, fingir que não viu, seguir com sua vida de sempre. Mas seus pés não obedeceram. Ele precisava saber. 7 anos antes, num apartamento no bairro da Graça, Mariana enfrentava André com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma força que parecia vir do fundo da alma. "Você está me deixando, André?" A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele nunca esquecera. Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. "Mariana,
Você sabe que minha vida é a empresa. O mercado do cacau está crescendo. Eu não posso parar agora. Ela riu, mas era uma risada sem alegria, como o som de um pandeiro desafinado. Nós vamos ter filhos, André, 2 filhos. A palavra filhos caiu sobre ele como uma pedra. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Eu não tô pronto para ser pai, Mariana. O rosto dela desmoronou, e a dor em seus olhos era algo que André carregaria para sempre. Você não está pronto ou não quer? Ele não respondeu. Não podia. Em vez disso, virou as costas e saiu, deixando Mariana sozinha, com as mãos protegendo o ventre onde 2 vidas já pulsavam. De volta ao presente, André não conseguia tirar os olhos de Mariana. Ela estava no centro do salão, conversando com Sofia e Miguel, alheia à presença dele. O tempo a transformara em alguém ainda mais forte, como uma Iemanjá que comanda o mar. Ele deveria ir embora, mas algo o puxava para ela, como o chamado de um berimbau. Cada passo era pesado, como se o chão do solar do Carmo estivesse coberto de areia quente. Quando finalmente chegou perto, Mariana levantou o olhar. Por um instante, seus olhos se arregalaram, mas logo se transformaram em brasas de raiva. Você? A voz dela era um sussurro afiado, como uma faca de cortar coco. André abriu a boca, mas as palavras ficaram presas. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grito cortou o ar, alto como o som de um trio elétrico. Sofia! O pânico tomou o rosto de Mariana. Ela olhou ao redor desesperada, procurando a filha. André sentiu o estômago revirar. Sofia havia desaparecido. Sofia! Mariana gritou novamente, correndo entre os convidados. O salão, antes vibrante, mergulhou no caos. Os percussionistas pararam, e o burburinho dos convidados cresceu como o barulho de um mercado na véspera de São João. André não conseguia ficar parado. Ele não sabia como ser pai, mas sabia que não podia falhar agora. Onde ela estava antes de sumir? Perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do coração disparado. Mariana o encarou com fúria, mas o desespero era maior que o ressentimento. Ela estava aqui comigo, brincando com o Miguel. André olhou ao redor, tentando pensar rápido. Uma criança de 6 anos não poderia ter ido longe sozinha. Ou ela se perdeu, ou alguém a levou. Ele se virou para o segurança mais próximo, um homem forte com um rádio na cintura. Fechem todas as saídas. Agora! O segurança hesitou, mas a autoridade na voz de André o fez agir. Ele pegou o rádio e começou a dar ordens. Mariana olhou para André surpresa. Mesmo depois de tudo, ele ainda tinha aquele poder de comandar, como um mestre de capoeira no centro da roda. O anfitrião do evento, um advogado local chamado Dr. Carlos Almeida, pegou o microfone no palco, tentando acalmar a multidão. Senhoras e senhores, por favor, fiquem onde estão. Uma criança está desaparecida e precisamos da colaboração de todos para encontrá-la. O salão ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em cochichos. André ignorou tudo e se concentrou em Mariana. Onde está o Miguel? Ele pode saber de algo. Mariana piscou, como se a pergunta a tivesse tirado de um transe. Miguel! Eles correram até o menino, que estava parado ao lado de uma mesa, segurando um boneco de pano em forma de orixá, o rosto pálido de medo. Mariana se ajoelhou, segurando os ombros dele. Miguel, meu amor, onde está a Sofia? Você viu para onde ela foi? Miguel olhou para a mãe, depois para André, hesitante. Um homem, ele falou com ela, disse, quase sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvido. André sentiu o sangue gelar. Que homem? Perguntou a voz rouca. Miguel mordeu o lábio nervoso. Ele disse que tinha um presente. Disse que era amigo da mamãe. Mariana e André se entreolharam, o pavor crescendo como uma tempestade no mar. Alguém levou Sofia. André sentiu a raiva subir como o calor de uma fogueira junina. Ele olhou ao redor, procurando qualquer pista,
Mas o salão estava cheio demais, um mar de rostos confusos. As câmeras, disse, quase como uma ordem. Precisamos das câmeras. Um segurança os levou até a sala de monitoramento do solar. Um espaço pequeno com cheiro de café e um ventilador barulhento. O técnico, um jovem de boné virado para trás, abriu as gravações com dedos rápidos. A tela mostrou o salão. E lá estava Sofia, brincando com Miguel. Até que um homem de camisa estampada e chapéu de palha se aproximou. Mariana levou a mão à boca, sufocando um grito. O homem conversou com Sofia, que parou de brincar e o seguiu, segurando um acarajézinho de brinquedo. André sentiu o peito queimar. Conseguimos ver o rosto dele? Perguntou Mariana, a voz tremendo. O técnico ampliou a imagem. O rosto do homem apareceu, nítido. André congelou. Ele conhecia aquele homem. É Tiago Mendes, disse, a voz fria como a brisa do mar à noite. Mariana o olhou confusa. Tiago, mas ele morreu. André cerrou os dentes. Era o que todo mundo pensava. O ar na sala de monitoramento do Solar do Carmo parecia pesado, como o calor úmido que paira sobre Salvador antes de uma chuva de verão. A imagem de Tiago Mendes, congelada na tela, encarava André e Mariana como um fantasma saído de um conto de cordel. Tiago, que todos acreditavam ter morrido há 6 anos em um acidente de carro na estrada para o litoral de Itacaré, estava ali, vivo, levando Sofia. André sentia o coração martelar no peito, cada batida ecoando como o som dos atabaques que ainda ressoavam no salão. Mariana tremia ao seu lado, os olhos fixos na tela, as mãos apertando o braço dele com tanta força que doía. Isso não faz sentido, murmurou ela, a voz quase se perdendo no zumbido do ventilador velho. Eu vi o noticiário. O carro pegou fogo, não sobrou nada. André apertou os punhos, os nós dos dedos branqueando. Ele conhecia Tiago desde os tempos de faculdade na Universidade Federal da Bahia, quando dividiam sonhos de transformar o mercado de cacau e dividiam também, sem que André percebesse na época, uma rivalidade silenciosa. Tiago era charmoso, com um sorriso fácil e um jeito de falar que conquistava qualquer um, mas sempre havia uma sombra de inveja em seus olhos, como se ele quisesse o que André tinha. O sucesso, a confiança, o amor de Mariana. E se ele forjou o acidente? Disse André, a voz cortante como uma faca de cortar dendê. Mariana virou-se para ele, os olhos arregalados, o rosto pálido como a areia de Porto da Barra. Forjar a própria morte? Por quê? O que ele ganharia com isso? André não tinha a resposta. Mas uma certeza crescia dentro dele como o mar subindo na maré cheia. Tiago não reapareceria depois de 6 anos sem um motivo claro, e esse motivo envolvia Sofia. Ele se virou para o técnico, que suava sob a pressão, os dedos hesitando no teclado. Mostre as câmeras da saída. Quero saber para onde ele foi. O jovem digitou rapidamente e a tela mudou para a saída lateral do solar, onde as luzes do pelourinho refletiam nas pedras do calçamento. Lá estava Tiago, caminhando com Sofia de mãos dadas, como se fosse um tio levando a sobrinha para um passeio na feira de São Joaquim. A menina parecia tranquila, segurando o acarajézinho de brinquedo que ele provavelmente usara para atraí-la. Mariana engasgou com um soluço, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não está com medo. Ela está indo com ele por vontade própria. André cerrou os dentes, o peito queimando de raiva e impotência. Isso tornava tudo ainda mais perturbador. Tiago não agia como um sequestrador qualquer. Ele movia as peças com a calma de quem planejou cada passo, como um mestre de xadrez numa roda de capoeira. A câmera mostrou os dois entrando em um carro azul estacionado na rua lateral. O técnico ampliou a imagem, capturando a placa. Vou passar isso para a polícia, disse o segurança pegando o rádio. André levantou a mão, interrompendo-o. Não! Mariana virou-se para ele, o rosto vermelho de fúria. Você tá louco, André. Minha filha foi levada.
Ele fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a tempestade dentro de si. Se Tiago forjou a própria morte, ele não quer ser encontrado. Chamar a polícia agora pode fazer ele sumir de vez. Com a Sofia. Mariana ficou em silêncio, o peso das palavras de André caindo sobre ela como uma rede de pesca jogada ao mar. A ideia de perder Sofia para sempre era um golpe que ela não conseguiria suportar. "Então o que a gente faz?" perguntou, a voz tremendo de desespero. André hesitou. Ele sabia que Tiago não era homem de agir por impulso. "Eu conheço ele, Mariana. Se ele voltou, é por algo pessoal, algo contra mim." Os olhos dela se arregalaram, brilhando com uma mistura de medo e raiva. "Você acha que isso é vingança?" André não respondeu imediatamente, mas o silêncio dizia tudo. Ele se virou para o técnico. "Consegue rastrear o carro? Alguma câmera de rua?" O jovem balançou a cabeça, ajustando o boné. "As câmeras do solar não cobrem além da saída, mas posso passar a placa para a polícia de trânsito." André assentiu. "Faça isso, mas sem alarde." Enquanto o técnico trabalhava, Mariana segurou o braço de André, as unhas cravando na pele. "Por que ele faria isso, André? O que Tiago queria com você?" Antes que ele pudesse responder, o celular de Mariana vibrou. Ela olhou a tela e o sangue sumiu de seu rosto. Um número desconhecido. André se aproximou, o coração disparado como o ritmo de um bloco de carnaval. "Atenda! Coloque no viva voz." Mariana engoliu em seco e deslizou o dedo pela tela. "Alô?" Silêncio. Então, uma voz grave e familiar ecoou com aquele sotaque baiano que André não ouvia há anos. "Mariana, quanto tempo, minha querida?" Era Tiago. O corpo dela se arrepiou, como se uma brisa fria do mar tivesse invadido a sala. André sentiu a raiva queimar no peito, mas se conteve. "O que você fez com a minha filha?" gritou Mariana, incapaz de segurar a emoção. Tiago riu, um som baixo e calculado, como o de quem saboreia um prato de acarajé bem temperado. "Sofia tá bem, Mariana. Tá comigo, segura. Você sempre confiou em mim, não foi?" O sarcasmo na voz dele era afiado como uma faca de cortar cana. Mariana apertou o celular com força, as lágrimas escorrendo. "Me diz onde ela tá, Tiago. Por favor." Ele suspirou, como se estivesse entediado. "Eu não quero machucar ninguém, Mariana. Só quero conversar, frente a frente, como nos velhos tempos." André franziu o senho. Velhos tempos? O que Tiago queria dizer com isso? Mariana tremia, mas tentou manter a calma. "Onde e quando?" Tiago riu novamente, o som ecoando como um tambor. "Sempre tão direta, né? Amanhã, às 10, no Farol da Barra, só o André. Sem polícia, sem truques." Mariana abriu a boca para protestar, mas Tiago cortou. "Só ele, Mariana, ou você não vê a Sofia nunca mais." A ligação caiu. O silêncio na sala era ensurdecedor, como o vazio que fica depois de um bloco de carnaval passar. André sentiu o estômago revirar. Ele odiava estar fora de controle, mas Tiago parecia saber exatamente como jogar esse jogo. Mariana o encarou, os olhos cheios de lágrimas e raiva. "O que ele quer com você, André?" Ele exalou lentamente, tentando organizar os pensamentos. "Eu vou descobrir." Mas, no fundo, ele temia a resposta, porque se Tiago voltou depois de 6 anos, fingindo a própria morte, o preço dessa verdade poderia ser alto demais. A noite passou como um pesadelo sem fim. André e Mariana ficaram no solar, coordenando com os seguranças e esperando qualquer notícia do carro. Miguel, o outro filho, foi levado para a casa de uma avó no bairro de Ondina, onde ficaria seguro com a companhia de primos e o cheiro de bolo de milho assando. Mariana mal falava, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas sua determinação era feroz como uma baiana defendendo seu tabuleiro. André, por sua vez, não conseguia parar de pensar em Tiago. Eles haviam sido amigos na faculdade, dividindo sonhos de revolucionar o mercado de cacau, mas também dividindo, sem que André percebesse na época,
uma competição silenciosa por Mariana. Anos atrás, durante uma festa de São João no campus da UFBA, com fogueiras crepitando e o cheiro de canjica no ar, Tiago havia confrontado André. Ele segurava uma caneca de quentão, os olhos brilhando de raiva. Você sempre leva tudo, né, André? Os contratos, os elogios dos professores e agora a Mariana. André deu de ombros, com um sorriso debochado, típico de quem nunca levou Tiago a sério. Se você quer tanto, Tiago, vai lá e conquista. Tiago apertou a caneca com força, o rosto vermelho como o fogo da fogueira. Você não a merece. Nunca vai merecer. Naquela noite, Tiago tentou se aproximar de Mariana, mas ela só tinha olhos para André. E meses depois, quando André e Mariana começaram a namorar, Tiago se afastou, carregando um rancor que André nunca imaginou que pudesse crescer tanto. De volta ao presente, André olhou o relógio. 9h30 da manhã. Ele estacionou o carro perto do farol da Barra, onde o sol refletia no mar e o vento trazia o cheiro de sal. Turistas tiravam fotos e um grupo de capoeiristas treinava na areia, o som do berimbau misturando-se ao barulho das ondas. André escaneou a multidão até encontrar Tiago, sentado em um banco de pedra, segurando uma água de coco. Ele usava óculos escuros e uma camisa estampada, como um turista qualquer. André respirou fundo e caminhou até ele, cada passo pesado, como se estivesse pisando em brasas. Tiago tirou os óculos e sorriu, com aquele ar de quem sabe mais do que diz. Pontual como sempre, Costa. André manteve o rosto impassível, o coração batendo como um tambor de Olodum. Cadê a Sofia? Tiago deu um gole na água de coco, sem pressa, como se estivessem conversando sobre o tempo. Ela tá segura. Não confia em mim? André cerrou os punhos, tentando conter a raiva. Eu confio no que vejo. E agora vejo um homem que fingiu a própria morte e levou minha filha. Fala logo o que quer. Tiago inclinou-se para a frente, o sorriso sumindo. Quero que você sinta o que é perder algo que ama. André estreitou os olhos, o sangue fervendo. Do que você está falando? Tiago suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio. Você sempre teve tudo, André. Dinheiro, poder, a Mariana. Mesmo quando não dava a mínima, tudo caía no seu colo. Ele fez uma pausa, os olhos escuros fixos em André. Especialmente a Mariana! André sentiu um frio na espinha, como se uma onda gelada tivesse batido contra ele. Você ainda está preso nisso, depois de tantos anos? Tiago riu, mas havia amargura na risada, como o gosto de uma cachaça mal destilada. Você nunca a valorizou. Eu estava lá quando ela chorava por você, tentando te fazer enxergar que amor é mais importante que seus contratos de cacau. Mas você a deixou sozinha, grávida, sem nem olhar para trás. André engoliu em seco, as palavras de Tiago cortando como uma faca de cortar coco. Ele sabia que era verdade, e isso doía mais do que qualquer golpe. Se isso é sobre a Mariana, por que envolver a Sofia? Tiago ficou em silêncio por um momento, os olhos brilhando com uma intensidade que André nunca tinha visto. Então, ele jogou a bomba, porque a Sofia não é sua filha. O mundo de André pareceu desabar como uma casa de taipa sob a chuva forte. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente como o som insistente de um berimbau. Sofia não é sua filha. Ele sentiu o ar escapar dos pulmões, como se uma onda do mar da Barra tivesse o derrubado. O farol da Barra brilhava sob o sol escaldante, e o som das ondas misturava-se ao canto dos capoeiristas. Mas André mal registrava o que acontecia ao seu redor. Tiago, ainda sentado no banco de pedra, segurava a água de coco com um sorriso cruel, como se saboreasse cada segundo da confusão que causara. André piscou, tentando se agarrar à lógica. O quê? Perguntou, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. Tiago inclinou a cabeça, o olhar afiado como uma faca de cortar dendê.
Você nunca se perguntou por que Mariana nunca te procurou depois que você foi embora? Por que ela criou os filhos sozinha, sem nunca pedir nada? André sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme, como um pescador enfrentando a maré. Ela estava grávida quando eu saí, disse tentando convencer a si mesmo. Tiago sorriu, o tipo de sorriso que esconde um segredo amargo. E se ela já estivesse antes? A dúvida se instalou como uma correnteza traiçoeira, arrastando todas as certezas de André. Ele tentou lembrar daqueles últimos meses com Mariana, mas as memórias eram um borrão, como as luzes do Pelourinho vistas de longe numa noite de chuva. Tiago se levantou, ajustando os óculos escuros com um gesto casual. Se quiser a verdade, vai até o endereço que vou te mandar. André franziu o senho, o coração disparado. Que endereço? O celular dele vibrou no bolso. Uma mensagem. Ele olhou a tela, um endereço no bairro de Itapuã, numa pousada à beira-mar. Tiago deu um passo para trás, o sorriso ainda nos lábios. Mariana tem segredos, André, e você vai querer saber quais são. Sem dizer mais nada, ele se virou e sumiu entre os turistas, como um peixe escapando entre as redes. André ficou parado, o vento salgado batendo contra o rosto, a mente girando como um redemoinho. Tiago estava mentindo, tinha que estar. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e ele sabia que não descansaria até arrancá-la. Ele voltou ao carro, onde Mariana o esperava, o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. "O que ele disse?" perguntou ela, a voz carregada de urgência, como o som de um tambor anunciando uma tempestade. André hesitou, o peso da possível mentira de Tiago pesando como uma âncora. Ele disse que a Sofia está segura e mandou um endereço em Itapuã. Mariana franziu o senho, confusa. "Itapuã? Pra quê?" André mostrou a mensagem no celular. "Uma pousada. Ele quer que eu vá até lá." Mariana balançou a cabeça, o pânico brilhando nos olhos. "E a Sofia? Ele não disse nada sobre ela?" André engoliu em seco. Ele não queria contar a outra parte. Não agora. Não enquanto a dúvida o corroía como sal na pele. Ele disse que a gente vai entender tudo quando chegar lá. Mariana apertou os lábios, claramente lutando contra o desespero. "Então a gente vai. Agora." André olhou para ela surpreso. "Você quer ir comigo?" "É minha filha, André", disse ela, a voz firme como o chão de pedra do Pelourinho. "Eu não vou ficar esperando como se fosse uma penosa no ninho." Eles entraram no carro e André dirigiu em silêncio pela orla de Salvador, o mar brilhando à esquerda como um espelho sob o sol. Mariana mantinha o celular no colo, os dedos tamborilando nervosamente, como se cada segundo fosse uma eternidade. "Você acionou a polícia?" perguntou André, quebrando o silêncio pesado. "Sim", respondeu ela, a voz cortante. "Eles estão rastreando a placa do carro, mas não tem nada concreto ainda." André apertou o volante, o couro rangendo sob seus dedos. Ele queria resolver isso à sua maneira, como fazia nos negócios, fechando contratos com a mesma precisão de um mestre de capoeira numa roda. Mas isso não era uma negociação, era a vida de Sofia. E, no fundo, a dúvida sobre sua paternidade o fazia questionar tudo o que acreditava ser verdade. A pousada em Itapuã era um lugar simples, com paredes pintadas de azul desbotado e redes penduradas na varanda, balançando ao vento que vinha do mar. O estacionamento de areia estava quase vazio, exceto pelo carro azul que André reconheceu das câmeras do solar. Era o mesmo que Tiago usara para levar Sofia. O coração dele disparou como o ritmo de um bloco de carnaval. Mariana saiu do carro antes mesmo que ele desligasse o motor, os olhos varrendo o lugar como uma mãe orixá procurando sua cria. André a seguiu, cada passo pesado como se caminhasse na areia fofa da praia. A recepção da pousada cheirava a coco e maresia, com um ventilador de teto girando lentamente. Um homem de meia idade,
com uma camisa estampada e um chapéu de palha, levantou o olhar de um livro de registros. Pois não? Estamos procurando um homem chamado Tiago Mendes, disse André, tentando soar calmo, apesar da raiva que borbulhava dentro dele. Ele está hospedado aqui? O homem franziu o senho, folheando o livro. Temos um hóspede no quarto 7. Chegou ontem com uma menina. Pode ser ele. Mariana segurou o braço de André, as unhas cravando na pele. É ele. Onde fica o quarto 7? O homem apontou para um corredor à direita. Final do corredor. Última porta. André e Mariana trocaram um olhar. Ele podia ver o medo nos olhos dela, mas também a força de uma mulher que não se curva, como uma palmeira enfrentando o vento. Sem dizer nada, eles seguiram pelo corredor, o som dos próprios passos ecoando como tambores de um candomblé. A porta do quarto 7 era de madeira gasta, com uma pintura descascada que lembrava as cores do mar. André bateu, o som seco reverberando no silêncio. Nada. Ele bateu novamente, mais forte. Tiago, abre essa porta! A maçaneta girou lentamente e a porta se abriu. Lá estava Tiago, com o mesmo sorriso frio que exibira no farol da barra. E atrás dele, sentada na cama, estava Sofia, segurando um boneco de pano em forma de baiana, os olhinhos assustados, mas curiosos. Mamãe! Gritou a menina, tentando se levantar. Tiago colocou a mão no ombro dela, gentil, mas firme. Calma, pequena. Ainda não. Mariana deu um passo à frente, o corpo tremendo de raiva e alívio. Deixa ela ir, Tiago. Agora. Tiago a olhou, os olhos carregados de uma emoção que André não conseguia decifrar, como o fundo escuro do mar. Você sempre foi tão forte, Mariana, sempre soube o que queria. Ele fez uma pausa, olhando para André. Diferente de você, que nunca soube o valor do que tinha. André sentiu o sangue ferver. Chega de jogos, Tiago. Solta a Sofia. Tiago riu, um som baixo e amargo, como o gosto de uma cachaça sem açúcar. Você acha que isso é um jogo? Eu passei 6 anos planejando isso, André. 6 anos fingindo estar morto, esperando o momento certo para te mostrar o que é perder. Mariana arregalou os olhos, as lágrimas escorrendo. Por que, Tiago? Por que fazer isso com a minha filha? Tiago a olhou e por um momento sua fachada de controle pareceu rachar, como uma parede antiga sob o sol. Porque eu te amava, Mariana, e você escolheu ele. Ele apontou para André, a voz carregada de rancor, como o lamento de um cordel. Você escolheu o homem que te abandonou, que te deixou sozinha, com 2 filhos no ventre. André deu um passo à frente, os punhos cerrados. Isso não justifica sequestrar uma criança. Tiago sorriu, cruel, como um pescador que sabe que o peixe está na rede. Você ainda não entendeu, né? Eu não sequestrei a Sofia. Eu só queria que você sentisse o que é perder tudo. Ele olhou para Mariana, os olhos brilhando com uma mistura de dor e desafio. Diz para ele, Mariana, conta a verdade. Mariana piscou, confusa, as lágrimas molhando o rosto. Que verdade? Tiago se inclinou para a frente, o olhar intenso como o sol do meio-dia. Que a Sofia e o Miguel não são filhos dele. O ar pareceu ser sugado do quarto, como o silêncio que cai depois de um tambor parar. André sentiu o chão tremer sob seus pés, o coração disparado como o ritmo de um afoxé. Mariana balançou a cabeça, a voz firme apesar das lágrimas. Isso é mentira, Tiago. Você sabe que é mentira. Tiago riu, mas havia dor em sua risada, como o som de um pandeiro rasgado. É mesmo? Então por que você nunca procurou ele, Mariana? Por que nunca pediu um teste de paternidade? André olhou para Mariana, o peito apertado. Mariana, do que ele está falando? Ela respirou fundo, os olhos fixos em Tiago, como uma guerreira enfrentando um adversário. Porque eu não precisava de um teste. Eu sei quem é o pai dos meus filhos.
Tiago deu um passo para trás, como se as palavras dela fossem um golpe de capoeira. Por um momento, ele pareceu perdido, vulnerável, como um barco à deriva. Então, ele olhou para Sofia e suspirou, o rosto suavizando. Vai, pequena, vai com a sua mãe. Sofia não hesitou. Ela correu para os braços de Mariana, que a abraçou com força, as lágrimas molhando os cabelos cacheados da filha. André observava a cena, o peito apertado como se estivesse preso numa rede. Ele quase perdeu Sofia. E a dúvida ainda o corroía, como o sal que rói a madeira de um barco. Tiago se virou para André, os olhos cheios de rancor, como o fogo de uma fogueira de São João. Você não merece eles, André. Nunca mereceu. Antes que André pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Policiais invadiram o quarto, as armas em punho, gritando ordens. Mãos ao alto. Tiago não resistiu. Ele ergueu as mãos, o rosto impassível, como um pescador que aceita a tempestade. Antes de ser levado, ele olhou para Mariana uma última vez. Eu só queria que você me visse, Mariana. E então, ele foi embora, escoltado pelos policiais, o som das algemas ecoando como um tambor distante. Mariana segurava Sofia contra o peito, o corpo tremendo de alívio e exaustão. André ficou parado, incapaz de se mover, as palavras de Tiago ainda ecoando como um refrão de axé. O pior havia passado, mas nada estava resolvido. Ele olhou para Mariana, que abraçava Sofia, como se nunca mais fosse soltá-la, e sentiu um peso no peito. Ele precisava de respostas, mas temia o que poderia descobrir. O silêncio no carro de André era pesado como o ar abafado de Salvador após uma tarde de sol forte. As luzes da orla de Itapuã piscavam lá fora, refletindo no mar como estrelas caídas, enquanto ele dirigia de volta para o bairro de Ondina, onde Mariana morava. Sofia dormia no banco de trás, abraçada ao boneco de baiana, exausta depois do susto. Mariana mantinha os olhos na janela, o rosto marcado por lágrimas secas, as mãos ainda tremendo enquanto segurava a filha pelo braço, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. André apertava o volante, o couro rangendo sob seus dedos, enquanto as palavras de Tiago continuavam a girar em sua mente como um refrão de axé que não sai da cabeça. Sofia e Miguel não são seus filhos. Ele queria acreditar que era mentira, que Tiago só estava jogando com sua cabeça, mas a dúvida era como uma pedra no sapato, incomodando a cada passo. Ele precisava falar com Mariana, mas o peso do momento o mantinha calado, como se qualquer palavra pudesse romper o frágil equilíbrio entre eles. Finalmente, Mariana quebrou o silêncio, a voz baixa, quase engolida pelo ronco do motor. Por que você está tão quieto, André? O que Tiago falou para você lá no farol? André hesitou, o coração batendo como os tambores de um bloco de carnaval. Ele não queria repetir as palavras de Tiago, mas sabia que não podia esconder. Ele disse que a Sofia e o Miguel não são meus filhos. Mariana virou-se para ele, os olhos arregalados, brilhando com uma mistura de choque e fúria. O quê? A voz dela subiu, mas ela se conteve, olhando para Sofia, que ainda dormia. Isso é loucura, André. Você acredita nisso? Ele engoliu em seco, o olhar fixo na estrada à frente, onde as luzes dos postes dançavam na escuridão. Eu não sei no que acreditar, Mariana. Ele disse que você tem segredos, que eu precisava ir até aquele endereço para descobrir a verdade. Mariana balançou a cabeça, as mãos apertando o tecido do vestido vermelho. Ele está mentindo, André. Tiago sempre foi assim, sempre tentou manipular as coisas. Você não lembra como ele era na faculdade? Sempre querendo ser o centro das atenções, sempre com inveja de você. André assentiu, mas a dúvida ainda o corroía, como o sal que desgasta as pedras da praia. Eu só quero a verdade, Mariana.
Por que você nunca me procurou depois que eu fui embora? Por que nunca me disse que estava grávida? Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo como as ondas do mar. Porque você fez sua escolha, André. Você foi embora. Eu não ia correr atrás de alguém que não queria estar comigo. Criei a Sofia e o Miguel sozinha, porque era o que eu precisava fazer. Não era sobre você, era sobre eles. As palavras dela foram como um soco, porque André sabia que eram verdadeiras. Ele havia escolhido a empresa, o sucesso, o dinheiro, deixando Mariana para trás, sem olhar para o que realmente importava. Mas agora, com Sofia de volta e a sombra de Tiago ainda pairando, ele sentia o peso de cada erro como uma rede cheia de peixes puxando-o para o fundo. Eu errei, Mariana, disse ele, a voz rouca. Mas agora eu quero consertar as coisas. Só preciso saber se eles são realmente meus. Mariana o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação, como uma baiana defendendo seu tabuleiro. Eles são seus filhos, André. Eu nunca mentiria sobre isso. Mas se você precisa de um teste para acreditar, então faça. Eu não vou te impedir. O silêncio voltou, mais pesado que antes, como o calor que sufoca antes de uma chuva. André estacionou o carro em frente à casa de Mariana, uma construção simples de 2 andares no bairro de Ondina, com uma varanda cheia de plantas e redes balançando ao vento. Mariana desceu com Sofia no colo, a menina ainda dormindo profundamente. André hesitou, mas perguntou: "Posso entrar? Quero conversar mais." Mariana suspirou, o rosto cansado, mas abriu a porta. "Entra, mas não espere que isso mude tudo de uma hora para outra." Dentro da casa, o cheiro de café fresco e bolo de milho pairava no ar, misturado ao som distante de um rádio tocando um velho sucesso de Ivete Sangalo. Miguel estava no sofá, brincando com um carrinho de madeira esculpido à mão, um presente da avó. Quando viu Sofia, ele correu para abraçar a irmã, os olhos brilhando de alívio. "Você voltou!" gritou, jogando os braços ao redor dela. Mariana sorriu, apesar do cansaço, e colocou Sofia no sofá ao lado do irmão. André observava a cena, o peito apertado. Os dois eram tão parecidos, os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso travesso, que era difícil acreditar nas palavras de Tiago. Mas a dúvida ainda estava lá, como uma sombra que não some nem sob o sol forte da Bahia. Ele se abaixou na altura de Miguel, tentando parecer leve. "Ei, campeão, gosta de carrinhos, é?" Miguel sorriu tímido, mas animado. "Gosto. Esse aqui é o mais rápido, ó." Ele mostrou o carrinho, girando as rodas com orgulho. André riu, sentindo o coração um pouco mais leve. "Então, a gente vai ter que fazer uma corrida qualquer dia desses, né?" Miguel assentiu, os olhos brilhando como as luzes do farol da barra. Mariana observava de longe, sentada na poltrona com Sofia no colo, o rosto dividido entre o alívio de ter a filha de volta e a dor de revisitar o passado. Ela sabia que André estava tentando, mas o ressentimento ainda queimava, como o tempero forte de um vatapá. Ele havia abandonado ela e os filhos e agora queria entrar na vida deles como se nada tivesse acontecido. Mas ao mesmo tempo, ela via algo novo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que não existia antes, como se o susto com Sofia tivesse acordado algo que estava adormecido. A noite avançou, e quando o relógio marcou 11 horas, Mariana decidiu que era hora de encerrar o momento. "Crianças, hora de dormir", disse com aquela firmeza de mãe que não aceita negociação. "Ah, mamãe, mas eu quero brincar mais", resmungou Miguel, fazendo um biquinho. "Sem desculpas. Escovar os dentes e cama agora." André se levantou, esfregando a nuca, sem saber ao certo o que fazer. "Eu acho que vou indo então." Ele se virou para a porta, mas Miguel gritou: "Tio, você volta amanhã para brincar com a gente?" André parou, o coração batendo forte como um atabaque. Ele olhou para Mariana, esperando uma resposta. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos avaliando cada traço dele,
como se procurasse o homem que ele poderia ser, não o que ele foi. Então ela assentiu, quase imperceptivelmente. Pode voltar, disse, a voz suave, mas firme. André saiu da casa com um misto de alívio e incerteza. A brisa de Ondina soprava contra seu rosto, carregando o cheiro do mar e o som distante de um grupo de pagode. Ele sabia que o caminho para reconquistar Mariana e as crianças seria longo, como uma travessia pelo recôncavo em dia de chuva. Mas pela primeira vez, ele sentia que queria tentar. Naquela noite, Mariana dormiu com Sofia e Miguel na mesma cama, abraçando os dois com força, como se quisesse protegê-los de qualquer sombra que ainda pudesse surgir. Antes de fechar os olhos, ela pensou em André. Pensou no homem que a abandonou, na dor que ele causou, mas também na coragem que ele mostrou ao enfrentar Tiago, na maneira como ele olhou para Sofia e Miguel com um carinho que ela nunca tinha visto antes. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de redenção. Na manhã seguinte, o sol ainda estava tímido no céu quando alguém bateu na porta. Mariana abriu, surpresa ao ver André, segurando uma sacola de padaria com pão francês e um coco gelado. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" perguntou, cruzando os braços. Ele respirou fundo, o olhar sincero, sem a arrogância de outrora. "Eu sei que deveria ter avisado, mas eu precisava vir. Quero provar que estou disposto a fazer diferente." Mariana o olhou hesitante. Ela queria acreditar, mas o passado ainda pesava como uma rede cheia de peixes. "As coisas não são tão simples, André. Você não pode simplesmente aparecer e querer ser pai do dia para a noite." Ele assentiu, sem desviar o olhar. "Eu sei, mas estou disposto a conquistar esse direito, um dia de cada vez." Mariana ficou em silêncio, analisando cada palavra. Então suspirou. "Entra, vamos tomar café." André entrou e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Miguel e Sofia correram até ele, gritando, "Tio André!" Eles o abraçaram, rindo, como se ele já fosse parte da casa. André sentiu o coração derreter como cera sob o sol baiano. Ele não queria ser só o tio, mas sabia que precisava merecer mais. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e tensão. André voltou todos os dias, trazendo pequenos presentes. Um carrinho novo para Miguel, um caderno de desenhos para Sofia e ajudando com as tarefas, como levar as crianças para a escola ou preparar um suco de caju. Mariana observava, ainda cautelosa, mas começando a notar a mudança nele. Ele não era mais o homem que colocava os negócios acima de tudo. Agora, ele parecia querer colocar Sofia e Miguel em primeiro lugar. Uma semana depois, André apareceu com uma proposta que pegou Mariana desprevenida. Ele a chamou para conversar a sós, na varanda, enquanto as crianças brincavam no quintal. "Eu tomei uma decisão", disse, o olhar sério, mas suave como a brisa do mar. "Quero reduzir minha carga na empresa, passar mais tempo com vocês." Mariana arregalou os olhos, surpresa. "Você abriria mão do seu império de cacau?" Ele sorriu, sem hesitar. "Porque agora eu sei que o que realmente importa está aqui, nessa casa com vocês." Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. "Você tem muito a provar, André." Ele assentiu, pegando a mão dela com cuidado. "E eu vou provar, Mariana, pelo tempo que for preciso." A brisa da noite soprava suave em Ondina, trazendo o cheiro do mar e o som distante de um grupo de samba ensaiando para o próximo carnaval. Dentro da casa de Mariana, o ambiente era mais calmo, mas carregado de uma tensão sutil, como o silêncio que precede uma roda de capoeira. André estava sentado no sofá, brincando com Miguel e Sofia, que espalhavam carrinhos e bonecos de pano pelo tapete. O riso das crianças enchia o ar, misturado ao aroma de bolo de aipim que Mariana tirava do forno. Era uma cena quase perfeita, como uma pintura de um fim de semana baiano, mas André sentia o peso da dúvida ainda agarrado a ele, como uma rede que não solta o peixe.
As palavras de Tiago, mesmo depois de semanas, continuavam a ecoar. Sofia e Miguel não são seus filhos. Ele queria acreditar em Mariana, queria confiar na força dela e na verdade que ela jurava, mas a semente da incerteza ainda brotava, teimosa como uma erva daninha. Ele olhou para Sofia, que desenhava uma baiana com lápis de cor, e para Miguel, que fazia barulhos de motor com seu carrinho. Eles tinham seus olhos, seus traços, mas a dúvida o fazia questionar até o que via no espelho. Mariana entrou na sala, limpando as mãos num pano de prato, o vestido vermelho trocado por uma blusa leve e uma saia estampada que lembrava as cores do pelourinho. Ela percebeu o olhar de André, distante, e franziu o senho. "Tá tudo bem?" perguntou a voz suave, mas com um tom que exigia sinceridade. André hesitou, esfregando a nuca, um gesto que fazia quando estava nervoso, como se quisesse afastar os pensamentos com as mãos. "Tô tentando, Mariana. Mas as coisas que o Tiago disse, elas não saem da minha cabeça." Ela parou, o pano de prato caindo sobre o balcão. "Você ainda está pensando nisso? No que aquele homem falou?" A voz dela subiu, mas ela se conteve, olhando para as crianças que continuavam brincando alheias à atenção. "André, eu te disse a verdade. Eles são seus filhos. Por que você não acredita em mim?" Ele suspirou, o peito apertado, como se estivesse preso num elevador lotado. "Não é que eu não acredito em você. É que..." Ele parecia tão certo, e eu não sei mais o que é verdade. Mariana cruzou os braços, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor, como o mar revolto antes de uma tempestade. "Então faça o teste, André. Faça o teste de DNA, se é isso que vai te fazer dormir em paz. Mas não me peça para provar algo que eu sei no meu coração." O peso das palavras dela caiu sobre André como uma onda na praia do Farol da Barra. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, como um capoeirista que entra na roda sem conhecer o adversário. "Eu não quero te machucar, Mariana, só quero ter certeza." Ela balançou a cabeça, o olhar firme, mas ferido. "Você já está me machucando, André. Duvidar de mim é como duvidar de tudo que eu passei para criar essas crianças sozinha." Antes que ele pudesse responder, Sofia levantou o desenho, correndo até Mariana com um sorriso brilhante. "Olha, mamãe, fiz uma baiana para você." Mariana sorriu, apesar da dor, e se abaixou para abraçar a filha. "Tá lindo, meu amor, igualzinho você." André observava, o coração dividido entre o amor que sentia crescer por aquelas crianças e a incerteza que Tiago havia plantado. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, confiar em Mariana ou buscar a verdade que poderia mudar tudo. Os dias seguintes foram um teste de paciência para ambos. André continuou aparecendo na casa de Mariana, cumprindo sua promessa de estar presente. Ele levava as crianças para tomar sorvete na ribeira, brincava de futebol na praça com Miguel e ajudava Sofia com seus desenhos, que agora incluíam barcos e coqueiros inspirados nas praias de Salvador. Cada momento com eles era como um mergulho no mar, refrescante, mas com a correnteza da dúvida sempre puxando-o para o fundo. Mariana, por sua vez, tentava manter a rotina, levando as crianças à escola, trabalhando como artesã. Ela fazia colares e pulseiras com miçangas que vendia no mercado modelo e mantendo a casa cheia de vida, com músicas de Gilberto Gil e o cheiro de moqueca no ar. Mas a presença de André, embora bem-vinda pelas crianças, era um lembrete constante do passado que ela queria deixar para trás. Uma tarde, enquanto André ajudava Miguel a montar um quebra-cabeça no quintal, Mariana o chamou para a varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, como uma aquarela baiana. "Eu pensei muito sobre o que você disse", começou ela, a voz firme, mas suave como a brisa do mar. "Se você quer fazer o teste, eu não vou te impedir, mas quero que você entenda o que isso significa para mim."
É como se você estivesse dizendo que não confia na minha palavra. André olhou para ela, os olhos castanhos refletindo as cores do pôr do sol. Não é sobre não confiar em você, Mariana. É sobre fechar essa porta que o Tiago abriu. Eu preciso saber, para poder seguir em frente com vocês. Ela suspirou, cruzando os braços. Então faça, mas saiba que qualquer que seja o resultado, Sofia e Miguel são meus filhos, e eu não vou deixar ninguém, nem você, fazer eles duvidarem disso. André assentiu, sentindo o peso da responsabilidade como uma rede cheia de peixes. Eu prometo, Mariana, vou fazer isso direito. Na semana seguinte, André marcou o teste de DNA em uma clínica discreta no centro de Salvador. Ele coletou amostras de si mesmo, de Sofia e de Miguel, com o consentimento relutante de Mariana. Enquanto esperava os resultados, ele continuou a construir laços com as crianças, mas a tensão com Mariana crescia, como o calor que aumenta antes de uma chuva. Ele percebia o jeito que ela o olhava, com uma mistura de esperança e desconfiança, como se ele fosse um barco que poderia ancorar ou naufragar. Uma noite, enquanto tomavam suco de umbu na varanda, Miguel perguntou com a inocência de uma criança: Tio André, você vai morar com a gente? A pergunta pegou André desprevenido, como um golpe inesperado numa roda de capoeira. Ele olhou para Mariana, que desviou o olhar, fingindo ajustar a rede na varanda. Eu gostaria muito, campeão, disse André, sorrindo para Miguel. Mas isso depende da sua mãe. Mariana não disse nada, mas o silêncio dela era uma resposta por si só. Os resultados do teste chegaram numa manhã ensolarada, em um envelope lacrado que André pegou na clínica com as mãos trêmulas. Ele não abriu imediatamente, levando o envelope para a casa de Mariana, onde ela o esperava na sala, com Sofia e Miguel brincando no quintal. Chegou? Perguntou ela, a voz firme, mas os olhos nervosos como o mar antes de uma tempestade. André assentiu, entregando o envelope. Você quer que eu abra? Ela balançou a cabeça. Você quis o teste. Você abre. Ele respirou fundo, rasgando o papel com cuidado, como se estivesse desarmando uma bomba. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, e então ele parou, o coração batendo como um atabaque. Eles são meus, disse, a voz quase um sussurro. Sofia e Miguel são meus filhos. Mariana deixou escapar um suspiro longo, como se tivesse segurado o ar por semanas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sorriu, um sorriso que misturava alívio e uma ponta de mágoa. Eu te disse, André, eu nunca menti para você. Ele abaixou a cabeça, a culpa pesando como uma âncora. Me perdoa, Mariana. Eu precisava ter certeza. Ela assentiu, mas o olhar ainda carregava uma sombra. Agora você tem. O que vai fazer com isso? Naquela noite, André ficou até mais tarde, ajudando Mariana a preparar uma tapioca recheada para as crianças. Enquanto eles comiam, rindo e contando histórias sobre o carnaval, André sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Ele olhou para Sofia, que lambuzava o rosto com coco ralado, e para Miguel, que imitava o som de um trio elétrico. Eles eram seus filhos, e essa certeza era como encontrar terra firme depois de uma tempestade. Mas ele sabia que conquistar o coração de Mariana seria uma jornada mais longa, como atravessar o recôncavo a pé. Antes de ir embora, ele segurou a mão dela, o toque quente como o sol da Bahia. Eu sei que não posso mudar o passado, Mariana, mas quero lutar pelo nosso futuro. Você me dá essa chance? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas e esperança, como as luzes do Pelourinho à noite. Um dia de cada vez, André, disse ela, com um sorriso tímido. Um dia de cada vez. O sol brilhava forte no céu de Salvador, pintando o mar de tons de azul e dourado como uma tela viva que só a Bahia sabe criar.
Era uma manhã de domingo no Parque de Pituaçu, onde famílias se reuniam para piqueniques, crianças corriam atrás de pipas coloridas e o som de um grupo de pagode ecoava ao fundo, misturado ao cheiro de acarajé frito na hora. André, Mariana, Sofia e Miguel caminhavam juntos pelo gramado, as crianças correndo na frente com balões nas mãos, rindo alto, enquanto tentavam alcançar uma pipa que dançava no vento. André carregava uma cesta de palha cheia de tapiocas, suco de caju e um bolo de milho caseiro, enquanto Mariana segurava um chapéu de palha, os cabelos cacheados balançando ao ritmo de seus passos. A cena era tão simples e tão perfeita que parecia um sonho, mas para André era a prova de que ele finalmente estava encontrando seu lugar. Os últimos meses haviam sido uma jornada longa, como uma travessia pelo recôncavo sob o sol escaldante. Depois que o teste de DNA confirmou que Sofia e Miguel eram seus filhos, André mergulhou de cabeça na missão de reconstruir o que havia perdido. Ele cumpriu sua promessa de reduzir o ritmo na Costa Alimentos, delegando grande parte das decisões a um gerente de confiança e aparecendo na empresa apenas para reuniões estratégicas. O tempo que antes dedicava a contratos de exportação de cacau, agora era gasto com as crianças, levando Miguel para jogos de futebol na praia, ajudando Sofia com seus desenhos de baianas e orixás, ou simplesmente sentado na varanda de Mariana, ouvindo histórias sobre os anos que ele não esteve presente. Cada dia era um passo para reconquistar a confiança dela. E embora Mariana ainda carregasse cicatrizes do passado, o sorriso que ela oferecia a André era cada vez mais quente, como o sol que aquece as areias de Itapuã. Naquela manhã no parque, André sentia o coração leve, como se tivesse tirado uma rede pesada dos ombros. Ele olhou para Mariana, que ria enquanto Sofia tentava mostrar a ela como girar uma pipa. "Você já pensou em ser capoeirista, Sofia?" brincou Mariana, fingindo esquivar-se de um balão que a filha agitava. "Eu sou uma baiana voadora!" gritou Sofia, correndo em círculos, o balão vermelho brilhando contra o céu azul. Miguel, não querendo ficar para trás, pegou um graveto e começou a lutar com André, imitando os golpes de capoeira que vira na praia. "Vai, tio André, defende!" gritou, rindo enquanto André fingia cair dramaticamente no gramado. "Você me pegou, campeão!" disse André, levantando-se com um sorriso que parecia iluminar o parque inteiro. Mariana observava, o coração dividido entre a alegria do momento e a memória dos anos em que criou os filhos sozinha. Mas, aos poucos, ela estava começando a acreditar que André era um homem diferente. Não o que a abandonou, mas o que agora se esforçava para ser um pai e um parceiro. Eles se sentaram sob a sombra de um coqueiro, estendendo uma toalha colorida no chão para o piquenique. André abriu a cesta, distribuindo tapiocas recheadas com coco e queijo, enquanto Mariana servia o suco de caju em copos de plástico. "Esse suco tá melhor que o da Ribeira", brincou André, dando um gole exagerado para fazer as crianças rirem. "É porque a mamãe faz com amor", disse Sofia, com a boca cheia de tapioca, deixando farelos caírem no colo. Mariana riu, limpando o rosto da filha com um guardanapo. "Amor e um pouco de açúcar, né?" André olhou para ela, os olhos castanhos brilhando com algo que ia além da brincadeira. "Você sempre teve esse jeito, Mariana, de fazer tudo com amor." Ela desviou o olhar, o rosto corando como as cores do pôr do sol no farol da barra. "Para, André, não vem com essa conversa agora", disse, mas o sorriso traía a emoção que ela tentava esconder. Enquanto as crianças corriam para brincar com outras no parquinho, André e Mariana ficaram sozinhos na toalha, o som do pagode ao fundo misturando-se ao canto das ondas distantes. Ele respirou fundo, reunindo coragem, como um pescador antes de lançar a rede ao mar. "Mariana, eu sei que não posso apagar o que fiz. Abandonar você e as crianças foi o maior erro da minha vida. Mas esses últimos meses,
Eles me mostraram o que eu quero de verdade. Mas ela o olhou, os olhos brilhando com uma mistura de cautela e esperança, como as luzes do Pelourinho à noite. E o que você quer, André? Ele segurou a mão dela, o toque quente como o sol baiano. Quero vocês. Quero ser o pai que Sofia e Miguel merecem. E quero ser o homem que você pode confiar de novo. Mariana ficou em silêncio, o coração batendo como um atabaque. Ela queria acreditar, mas o passado ainda era uma sombra, como o reflexo escuro do mar à noite. Você sabe que isso leva tempo, né? Disse, a voz suave, mas firme. Confiança não se constrói de uma hora para outra. André assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei. E tô disposto a esperar o tempo que for, Mariana. Pelo resto da minha vida, se precisar. Antes que ela pudesse responder, Sofia e Miguel voltaram correndo, as bochechas vermelhas de tanto brincar. Mamãe, tio André, vem ver a pipa que a gente pegou! Gritaram, puxando os dois pela mão. André e Mariana riram, levantando-se da toalha para seguir as crianças. A pipa, um losango colorido com as cores da bandeira da Bahia, dançava no céu, puxada por uma linha que Miguel segurava com orgulho. Olha, eu sou o melhor pipista do mundo, disse ele rindo enquanto a pipa subia mais alto. André se abaixou, bagunçando o cabelo do menino. O melhor pipista e o melhor jogador de capoeira, né? Sofia não deixou por menos, puxando a manga de Mariana. E eu sou a melhor baiana voadora, mamãe. Mariana riu, levantando a filha nos braços. Você é a melhor de tudo, meu amor. André observava a cena, o coração tão cheio que parecia transbordar, como o mar enchendo as piscinas naturais de Itacaré. A tarde passou como um sonho, com risadas, brincadeiras e o calor da família que André nunca imaginou que poderia ter. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, eles voltaram para a casa de Mariana. As crianças, exaustas, adormeceram no carro, abraçadas aos balões e à pipa. André ajudou Mariana a carregá-las para dentro, colocando Sofia e Miguel na cama com cuidado, como se fossem tesouros frágeis. Na sala, com o rádio tocando baixo um clássico de Caetano Veloso, André e Mariana se sentaram no sofá, o silêncio entre eles confortável pela primeira vez em muito tempo. Hoje foi um dia bom, disse Mariana, a voz suave como a brisa da noite. André sorriu, pegando a mão dela. O melhor da minha vida. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Você está realmente mudando, André, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Ele assentiu, o coração firme como o chão de pedra do Pelourinho. E eu vou caminhar ele, Mariana, com vocês. 1 ano depois, o cenário era outro, mas o calor baiano permanecia o mesmo. André e Mariana estavam no mercado modelo, cercados pelo burburinho de turistas e pelo cheiro de especiarias. Sofia e Miguel corriam entre as barracas, apontando para colares de miçangas e estatuetas de orixás. André, agora oficialmente parte da rotina da família, ajudava Mariana a organizar sua própria barraca, onde ela vendia artesanato com ainda mais orgulho. Ele havia vendido uma parte da Costa Alimentos, usando o dinheiro para investir num projeto comunitário que ensinava crianças do bairro a fazer artesanato e tocar instrumentos de percussão, inspirado pelo amor de Sofia e Miguel pela cultura baiana. Mariana, que antes hesitava em deixá-lo entrar em sua vida, agora sorria ao vê-lo dançar com as crianças ao som de um grupo de samba que tocava ali perto. Você está ficando bom nisso, brincou ela, enquanto André tentava acompanhar o ritmo com Sofia nos ombros. Aprendi com a melhor, respondeu ele, piscando para ela. Naquela noite, de volta à casa em Ondina, André surpreendeu Mariana com uma pequena caixa de madeira esculpida, um presente que ele mesmo havia feito com a ajuda de um artesão local. Dentro havia um colar com um pingente em forma de coração, feito de coco e miçangas coloridas. Para você nunca esquecer que meu coração é seu, disse ele, a voz cheia de emoção.
Mariana sorriu, as lágrimas finalmente caindo, mas dessa vez de felicidade. Você já provou, André, disse ela, colocando o colar. Agora é só continuar sendo quem você é. Eles se abraçaram, com Sofia e Miguel correndo para se juntar, formando um abraço coletivo que parecia conter todo o calor e a vida da Bahia. Sob o céu estrelado, com o som do mar ao fundo, André sabia que havia encontrado sua verdadeira riqueza. A família que ele quase perdeu, mas que agora era sua para sempre. O que acharam dessa história? Espero que tenham se apaixonado por André, Mariana, Sofia e Miguel tanto quanto eu. Se curtiram, deixem seu curtir para fortalecer o canal e se inscrevam para não perder as próximas histórias. Um beijo e até o próximo vídeo.